Então que sejam todos bem-vindos, queridos, nessa noite especial. Você saiu da sua casa, queridos, para vir num lugar que é esse ambiente aqui, não porque, eu vou lá porque Deus vai estar lá. Porque Deus está dentro de nós. Nós somos a morada do Senhor. Aonde você for, aonde você estiver, se você invocar o nome dele, ele ali está. Então você veio aqui essa noite, queridos, eu creio não por causa de mim. Eu creio que você veio até esse lugar porque você queria ouvir uma palavra direto do trono. Porque se você ficou esperando algo de mim, queridos, me desculpe, eu sou falho. Eu tenho meus defeitos. Eu posso entristecer você. Mas agora se você veio nesse lugar, por causa dele, com fé nele, para buscar uma resposta que venha dele, queridos, tenha fé. Aqui neste lugar ele está. Você pode ter certeza que Jesus está passeando aqui no nosso meio. Porque a palavra de Deus, ela diz isso. Que onde há 2 ou mais pessoas reunidas no nome dele, ele ali está. Então isso você pode ter fé, que aqui ele está. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Para quem não me conhece, meu nome é Hamilton, né? Sou o marido da minha esposa, Graciele. Onde é que ela está, meu Deus? Tá lá, abençoado. Minha esposa. Glória a Deus. Sou pai do Brian, aquele menininho que está correndo aí. Bênção pura. Minha esposa também, no meu braço direito. Mulher de garra, que eu tenho orgulho de estar do lado dela já há mais de 10 anos aí, nessa caminhada. Mas, amados, hoje é quarta-feira, a gente está com o nosso tema do jubileu. Mas antes de eu começar a mensagem, eu quero trazer um testemunho aqui muito forte. A pastora vai me perdoar, talvez isso aqui esteja fora do programado, mas eu não poderia deixar de exaltar o nome de Deus. Porque eu creio que tudo que acontece na nossa vida de cura, de milagre, de transformação, não foi porque o homem fez, mas sim porque Jesus fez. Porque vocês, sabem que Jesus, ele pode transformar vidas. Ele pode mudar a história de qualquer um. Amém? Porque ele é o mesmo ontem, no passado, que ele fazia os milagres, ele faz hoje e será eternamente. Amém? Então, um breve testemunho poderoso, coisas que, faz tempo que eu já ouvi várias pessoas dizendo, meu Deus, faz tempo que eu não vejo esses milagres, faz tempo que eu não ouço falar. E quando essa pessoa me contou esse milagre, eu fiquei maravilhado. Eu falei, você vai falar é hoje. Não, você vai falar é hoje, Tati. Sobe aí e fala esse testemunho maravilhoso. Antes eu quero pedir porque para cantar eu concordo, mas para falar eu fico envergonhada. Ontem, os nossos filhos viraram colegas essa semana, né? Ontem a gente se encontrou na escola e a gente conversou 5 minutinhos rapidinho e a gente sempre conversa sobre coisas da palavra, coisas de Deus. E eu falei, Caju, eu quero ter cura, tô com saudade disso, sabe? E o Caju, na hora deu uma energia, ele falou, amém, eu também. E aí ontem eu fiz um jejum e sabe quando eu abri o olho assim, o Espírito Santo disse, olha, começa um jejum e eu não comi nada e fui buscar. E um amigo precisou de ajuda para ir no hospital, porque ele é sozinho, ele não tem família, o Magno está ajudando também. Eu passei hoje lá com ele, é uma situação bem grave, a gente esteve lá orando com ele, eu cantei louvores no ouvido dele, ele mostrou respostas. E eu comecei a orar por ele e uma mãe que estava do lado me chamou e disse, olha, o que você está orando na hora aqui pelo meu filho? Ele sofreu um acidente de moto, bateu a cabeça e o olho, a veia do olho estourou e estava para fora, assim, que nem um desenho animado, eu nunca tinha visto aquilo. Eu sou muito sensível para o hospital, mas eu fui, porque era Deus mesmo. E eu fui e orei, mas eu orei achando assim, não, Deus vai para ele, mas Deus vai para ele daqui uns dias. A medicina vai agir, não esperava nada. E aquele olho, aquela coisa aterrorizante para fora, sangue na volta. Eu orei com ele, orei com aquela mãe, ele chorou, declarou, ele concordou. E eu abracei aquela mãe, comecei a orar com aquela mãe, porque eu me coloquei no lugar dela, mas sendo um filho meu ali, né? Eu comecei a abracei aquela mãe, comecei a orar, mas Senhor, guarda eles, cuida eles. E declarei
Aleluia. Eu sou criada na igreja, eu vi cura. Mas a gente pensa assim, não, é só um pastor, né? Só vai acontecer através dos pastores. Mas isso está disponível para nós, igreja. Amém. É o tempo que está disponível para nós. É só crer, é só fazer, é só seguir o que Deus está falando. Amém. Amém. Amém, queridos. Louvado seja o nome do Senhor por esse milagre, por essa cura. A Tati teve essa experiência maravilhosa de poder orar por uma pessoa que estava enferma e Jesus curar ela imediatamente, queridos. Isso é uma experiência inexplicável, isso é maravilhoso, a gente poder ser um instrumento na mão de Deus. E eu creio que ela, uma mulher de Deus, assim junto com seu marido, um homem de Deus, que buscam a palavra, Deus usa porque confia, sabe quem eles são, e Deus foi e usou ela naquele momento. Assim como Ele pode usar qualquer um de nós, amados. Deus faz do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, da forma que Ele quer. Amém? Amém. Vamos para a palavra, assim como disse o nosso meu amigo, sem muitas milongas. Vamos lá para a palavra, amados. A palavra de hoje, queridos, como eu falei, o nosso tema é sobre jubileu, que os pregadores anteriores, né, desse mês, vêm falando sobre o jubileu. Que nome esquisito, né? Jubileu. Mas eu creio que a maioria já ouviu falar. E a gente tem aprendido que o jubileu é como se fosse um recomeço. Isso acontecia lá atrás. Era um tempo que Deus dava como descanso para as pessoas, né? Para a terra. Aqueles que trabalhavam na lavoura, eles tinham que parar aquele ano do jubileu para que a terra descansasse, para que depois pudesse plantar de novo, ela poder dar fruto de novo. E outras coisas também, tipo, se alguém estava preso, era liberto, para recomeçar tudo de novo, era meio assim, para você entender melhor, era quitado as dívidas, era perdoado as falhas, os erros das pessoas. Assim era o jubileu, era um ano que era, vamos dizer, de recomeço, para ser uma palavra mais... Era um ano também de libertação, no qual era perdão de dívida. Era aquele ano de jubileu que era determinado para isso. Quem plantava parava, aquele que estava preso era solto, aquele que tinha dívida era quitada para que ele pudesse ter um novo recomeço. Mas esse jubileu, a gente pode dizer quem que é esse jubileu? A gente pode entender que esse jubileu é Jesus. Porque através da vida de Jesus, todas essas coisas podem acontecer. Você pode ser liberto de um vício. Você pode ser liberto do cativo de demônios. Você pode ter a sua vida transformada. Você pode começar tudo do zero. Isso através de Jesus. É só uma palavra de Jesus. Todas as coisas podem se transformar na nossa vida. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Amém, queridos. Então vamos para a palavra. Pode colocar ali para mim, queridos. Quem trouxe sua Bíblia, está lá em Lucas 5:12. Lucas 5:12. Glória a Deus. Aleluia. Lucas 5:12. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos ler aqui? Está na LTLH, isso. Bora. Certa vez, Jesus estava numa cidade onde havia um homem que tinha o corpo todo coberto de lepra. Quando viu Jesus, o leproso se ajoelhou diante dele, encostou o rosto no chão e pediu: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Sim, eu quero. Você está curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Então Jesus lhe deu esta ordem: escute, não contem isso para ninguém, mas vá pedir ao sacerdote que examine você. Depois, a fim de provar para todos que você está curado,
vá oferecer o sacrifício que Moisés ordenou. Amém? Feche seus olhos, querido. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra abençoada, Senhor. Por esta palavra de cura que hoje, Pai, a sua filha Tati presenciou, uma cura que o Senhor realizou, Pai. Obrigado, Jesus, por cada vida que está aqui, Senhor. Pai, eu te peço em nome de Jesus, me usa com entendimento, com sabedoria, com graça. Pai, que o Senhor venha falar com cada um que veio até esse lugar, Senhor, para que voltamos para casa diferente, não do mesmo jeito que entramos, ó Pai. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Queridos, antes de eu continuar essa mensagem, nós vamos lá para Levítico 13:46. Por favor, Levítico 13:46. Enquanto sofrer de uma doença contagiosa, a pessoa continuará impura e precisará morar sozinha fora do acampamento. Queridos, aqui a gente lê um texto de um homem leproso, de um homem que estava com o corpo cheio de lepra. Aqui a história conta que a pessoa, quando está com lepra, a Bíblia relata que ela tem que ficar afastada do arraial. Ela não pode mais ficar no meio assim como a gente está aqui hoje. Ela tem que ficar longe da família, ela tem que ficar longe dos amigos, ela tem que ficar longe do filho. Porque naquela época, quem tinha essa doença contagiosa, que era a lepra, tinha que ficar fora do arraial. Eles colocavam como o nome Vale dos Leprosos. Ali a pessoa ficava lá definhando. Lá a pessoa passava anos e anos. Ela não poderia sair dali porque ela estava com uma doença grave e não poderia passar para as outras pessoas. E aí no tempo de Jesus, queridos, era tudo mais rigoroso. Era lei, você tinha que cumprir, porque senão a sentença era a morte. E aí esse leproso está lá no Vale dos Leprosos. Acredito eu, você possa imaginar, desesperado. Esse leproso está lá naquele Vale dos Leprosos, com muita dor no corpo. Porque ele está todo cheio de ferida, aquela lepra, ela descasca a pele. Aquela ferida, ela cheira mal. Querido, você consegue imaginar hoje você com uma situação dessa? Onde ninguém pode chegar perto de você, você tem que sair do seu lar, ficar longe da sua casa, ficar longe do seu marido, dos seus filhos, e ficar num lugar longe sofrendo. Além do sofrimento da carne física, ele ainda tinha o sofrimento emocional. Porque você pensa o desespero dele na saudade do filho, uma saudade da mãe, porque talvez o leproso não tinha filho, mas talvez tinha uma mãe. E quem está aqui mora longe da mãe, que eu creio que tem muita gente aqui que é de outras cidades, está longe da mãe, está longe do pai, está longe da família, já sabe como não é fácil. Agora você imagina um leproso, tem que ficar longe das pessoas, sendo que ele está enfermo. A gente está longe de alguém, mas estando com saúde é mais fácil. Hoje, principalmente, né, tem um celular. A gente liga, faz uma chamada, mas naquele tempo você consegue imaginar, eu queria que você entrasse na história. O leproso lá no Vale dos Leprosos, naquela situação, todo machucado, todo caindo a pele, saudade da família. A Bíblia relata que Jesus vem. E aí você consegue sentir aquela sede que aquele homem, que aquele leproso está ao ver Jesus. A fé dele, ele imagino eu, ele olhou, é Jesus. Talvez ele não tinha mais nem força, querido, para caminhar. Talvez ele já estava até jogado às traças, só esperando a morte. Mas quando ele vê Jesus, amado, quando ele vê um mestre vindo, eu acredito que ele tirou força da onde ele já não tinha mais. Que muitas vezes eu e você temos que fazer isso. Muitas vezes você pensa comigo, meu Deus, eu não tenho mais força.
Deus, eu não sei se eu vou aguentar. Aí Jesus, vai sim, você vai tirar força da onde não tem, porque eu sou a tua força. É eu que te levanto. Talvez você entrou aqui desanimado mesmo, sem força. Você veio até esse lugar mesmo só pela graça. Mas, querido, eu creio que você vai sair daqui diferente, porque aqui você vai ter um encontro com Jesus. O mesmo Jesus que estava vindo naquele caminho de encontro ao leproso, queridos. O leproso vai. Imagina a cena, o leproso andando ao encontro de Jesus. E aí, como lemos ali, o leproso não pode chegar perto das pessoas. Naquela época, o leproso tinha que ficar longe. Quando o leproso se aproximava de alguém, de algum vilarejo, ele mesmo já tinha que avisar. Ó, o leproso, lá vem um leproso, ele mesmo tinha que falar. Queridos, e aí vem aquele leproso em direção a Jesus. A Bíblia relata que ele se ajoelha, ele coloca o rosto dele no chão. Ei, o que é isso, querido? Isso é uma reverência. Isso ele teve fé. Ele sabia na frente de quem ele estava. Ele sabia em quem ele estava clamando. E quando ele ajoelha na frente de Jesus, quando ele coloca o rosto no chão, Jesus olha para ele com a misericórdia, com aquela compaixão. Aí o leproso já na mesma hora, Senhor, ele tem que falar rápido, querido. Eu acredito que ele não perdeu nem tempo. Porque naquela época não poderia chegar perto de um leproso. As pessoas jogavam pau, as pessoas jogavam pedra em quem era leproso naquela época. Então tenta entrar na vida desse leproso, nessa história, para você sentir a aflição desse homem naquela situação. E aí a primeira coisa que eu acredito que foi isso que ele falou: Senhor, eu sei que tu podes. Eu sei que se tu queres, tu pode me curar. Aleluia. E a Bíblia fala, queridos, que Jesus tocou. A Bíblia fala que Jesus toca nesse leproso. Mas como? Mas como que Jesus toca no leproso se você acabou de falar que ele não pode tocar em ninguém, que se ele tocar em alguém pode pegar essa lepra, ele tem que ficar longe da sociedade, ele tem que ficar longe das pessoas. Mas a própria Bíblia, que a gente acabou de ler, diz que Jesus tocou no leproso. Aí eu vou te contar o segredo. Por que Jesus tocou no leproso? Queridos, porque o leproso, ele não se encontrou com qualquer um. O leproso, ele não estava na frente de um rei da época, de um religioso da época. O leproso, ele estava na frente de Jesus. Aleluia. Aí que está a diferença. Quando eu e você se prostramos à frente de Jesus, ali ele abraça. Amém. Quando eu e você clamamos o nome de Jesus, ali ele te carrega no colo, querido. Você está entendendo? Amém. Então aqui o leproso não se encontrou com qualquer um. Aqui o leproso, ele se encontra com o Rei dos Reis, aquele que cura, é aquele que liberta, aquele que é o jubileu, aquele que vai fazer mudar todas as coisas, basta você querer, porque ele é educado. Porque se o leproso não se prostra, não se joga, vou dizer assim, na frente de Jesus, poderia nada acontecer, Jesus ia continuar a caminhada. Então, queridos, eu quero que você entenda isso. Para que algo aconteça na sua vida, para que algo venha se transformar, você tem que se prostrar. A Bíblia diz que temos que levar nossas petições até a Ele, porque Ele não vai se intrometer na minha nem na sua vida. Ei, tu não vai falar comigo hoje? Ei, tu não vai me pedir nada hoje? Ei, tu não vai me agradecer hoje? Querido, Jesus não faz isso. Jesus, ele fica, eu acredito que deve ser assim, Jesus, ele fica perto da gente. Ei, eu estou aqui. Mas a gente não vê, né? Mas ele está ali, eu estou aqui, você não vai falar comigo hoje. Ele fica assim, queridos, quando a gente está muito afastado dele, quando a gente não busca, ele fica assim, desesperado. Porque Jesus, ele tem ciúme de mim, de você.
Porque eu e você não somos uma obra do acaso. Jesus sonhou comigo e com você. Jesus, ele tem um plano comigo e com você. Você não veio para essa terra para sofrer. Jesus, ele tem o melhor. Mas às vezes é a gente que esquece que existe um Pai. Às vezes a gente esquece que existe aquele que cura, aquele que pode tirar aquele aperto no coração. Sabe aquele dia mal, meu Deus, o que eu vou fazer hoje? O que vai ser da minha vida hoje? Por onde eu vou? Qual é o caminho que eu tenho que seguir? É Ele. A Bíblia diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Glória a Deus. E assim, Jesus para na frente do leproso, o leproso se prostra, está em um ponto. Se prostrou. Se prostrou, ele teve o que, queridos? Reverência. Ele coloca o rosto no chão, ele se ajoelha aos pés de Jesus. Aí ele fala, eu sei que se tu queres, tu podes me curar. Jesus imediatamente, eu quero. Você acha que Jesus vai negar algo para mim e para você, queridos? Ele é nosso Pai. Você acha que Ele vai negar alguma coisa para mim e para você se você pedir? Se você se prostrar? Como Ele pode dar na hora, mas Ele pode dar depois, porque Ele vai dar na hora certa, no tempo certo, é no tempo dEle. Muitas vezes não é no nosso tempo. Mas não é porque não é no nosso tempo que a gente tem que parar. Não, eu não vou pedir mais, porque é no tempo de Deus. Quando Ele quiser me dar, Ele me dá. Quando Ele quiser me curar, Ele cura. Quando Ele quiser me libertar, Ele me liberta. Vou esperar no tempo de Deus. Queridos, não é assim. Esperar no tempo de Deus é cruzar os braços e esperar. É invocar. Eu gosto de falar assim, incomodar. Porque eu incomodo Jesus, querido. Quando eu quero algo, quando eu estou com alguma coisa, angustiado com algo, eu incomodo Jesus. Eu aqui, ó. Jesus, estou eu aqui, não esquece de mim. Jesus, eu vou te incomodar. Mas Ele jamais se incomoda comigo e com você. Ele jamais vai se incomodar com a minha e com a sua presença. Queridos, quando você vai na casa do seu pai e da sua mãe, queridos, o seu pai e sua mãe não se incomoda. A minha mãe mora pertinho de mim, no mesmo terreno. Quando eu vou na casa dela, ela para tudo que ela está fazendo. Isso que eu moro perto ali. Ela para tudo que ela está fazendo, está mexendo no celular, ela deixa de lado. Se ela está vendo uma TV, ela deixa de lado. Porque ela quer me dar atenção. É mãe, assim é o nosso Pai. Ele quer dar atenção para mim e para você. Ele quer cuidar de mim e de você. Mas para isso a gente tem que ir até Ele. Para isso a gente tem que buscar o amado. E ali esse leproso tem essa atitude. Ali esse leproso tem essa atitude de buscar, de ir até Ele, se prostrar. A Bíblia relata, certa vez, Jesus estava numa casa. A casa estava com tanta gente, entupido de gente, não cabia mais ninguém. E tinha um paralítico, uma pessoa enferma, que precisava de uma cura. Vocês conhecem a história. Aí os amigos dele pegam ele, colocam aqui nos braços, acredito eu, numa maca, não sei. E levam esse enfermo até Jesus. Chega lá, não dava para entrar na casa, estava muito cheio de gente. E agora o que vamos fazer? Você acha que aqueles amigos pegaram ele e largaram? Não, ó, fica aí mesmo, cara. Se Jesus quiser, ele vem aí. Querido, sabe o que eles fizeram? Eles escalaram a casa e entraram pelo telhado da casa, queridos. Você olha o tamanho da fé desses caras. Você olha o tamanho da fé desses caras de saber que quem eles estavam indo clamar pela cura, eles não iam voltar de mãos vazias. Então eles sabiam que aquele esforço ia valer a pena. Eles sabiam que eles tinham que fazer alguma coisa para chamar a atenção de Jesus. Eles pegam aquele paralítico, aquele enfermo e vão lá pelo telhado e entram. Na mesma hora Jesus já parou tudo. Aquela mulher do fluxo de sangue, estou dando exemplo aqui para você entender como que Deus quer que a gente faça. Aquela mulher, aquela multidão em volta de Jesus, e aquela mulher desesperada com aquele fluxo de sangue que não parava, aquela mulher desesperada, e agora, quando ela vê Jesus passando, ela corre.
Ela desesperada, assim como esse leproso, querido. É ele que eu tenho que tocar, é ele que eu tenho que chegar perto. Essa mulher chega perto e toca só na roupinha de Jesus. Só na roupinha. Isso, nas vestes, pastor. Ele toca nas vestes. Opa! Você entenda aqui que essa mulher ela não chegou a tocar no corpo e nem a pegar na mão de Jesus e chacoalhar ele assim, ó. Jesus! Eu estou aqui, Jesus me cura. Não, ela só tocou nas vestes. Você está entendendo? Diga graças a Deus. E aí na mesma hora, opa, alguém me tocou. Ei, alguém me tocou. E quem foi agora no meio daquela multidão, queridos? Isso é só para você entender que basta um passo nosso para que Jesus observe a nossa necessidade. Basta a gente dar aquele passo. Não precisa nem nós agarrar Jesus. Não precisa a gente estrangular. Jesus, eu aqui, não estás vendo que eu estou nessa situação, Jesus? Tu não está enxergando? Não precisa. Esse leproso, ele só se prostrou e falou o que ele queria, o que ele precisava. Senhor, olha a minha situação. Eu estou com saudade da minha casa. Eu estou com saudade dos meus filhos. Você se imaginou já, querido, ficar longe do seu filho, para quem tem filho aí? O meu filho, quando ele vai para o colégio, ele fica só uma tarde fora. Quando ele volta, eu já fico bem louco. Ô filho, e aí? Pá, hoje mesmo ele me matou. Eu no carro fui pegar ele hoje. Aí voltando no carro, no dia da pregação hoje, eu já estava bem empolgadão. Aí eu assim para ele, ô filho, sabe quem vai pregar hoje lá na igreja, filho? Não. É o papai. Hoje o papai vai pregar lá no lugar do pastor Guto. Eu falei isso para ele entender onde é que eu ia estar hoje. Aí ele parou. Aí eu entendi, o que eu imaginei na face dele, que ele não sabia se ele se alegrava ou se ele ficava triste, porque eu acho que na hora ele não entendeu bem o que era isso, eu pregar lá no lugar. Aí depois deu um estalo nele, que ele entendeu o que era. Pai, você pensa na festa que esse guri fez. Eu falei, Senhor, é só tu mesmo para alegrar a gente, só tu mesmo para dar esse presente para nós. E aí, queridos? Ó, já saiu o fio da meada. E aí eu vou fazer uma pergunta. Em quem você tem confiado? Ai. Em quem você tem buscado? Para quem você tem falado as suas dificuldades? Para quem? Eu não sei. Eu só choro. Eu nem sei, eu só entro em desespero e não falo nada. Eu até falo, mas eu falo com um amigo meu lá, mas o meu amigo, em vez de me ajudar, ele me derruba mais ainda. O meu amigo veio dar uma palavra de bênção, ele diz que não tem mais jeito. Não tem mais o que fazer, a tua causa. Ei! Mas para Jesus não tem causa perdida. Amém. Para Jesus não tem causa perdida. Talvez as pessoas até falaram para você. Não tem jeito, hein? Não tem mais solução, o teu caso já é um caso perdido. Assim como hoje está se falando muito por aí, que essa geração é uma geração perdida. Eu creio que você já ouviu falar por aí, esses jovens de hoje estão perdidos. Essa geração não tem mais jeito. Mas, queridos, para Jesus, isso não cola. As pessoas podem querer botar um ponto final aí na tua história, pode dizer que acabou, vamos só viver por viver. As pessoas podem declarar isso para você. Mas Jesus não. Jesus, ele é perito, queridos. Ele é perito em colocar uma vírgula na sua história e começar tudo de novo. Fazer um novo recomeço, uma nova história. Ele pode curar você dessa enfermidade que você está desesperado, achando que vai morrer. Jesus pode curar assim, assim como ele fez com esse leproso. Aí em quem você tem confiado? Em quem você tem falado as suas dificuldades? Amém, queridos? Deixa eu me achar aqui.
Já estou terminando, tá, amados? Eu sei que hoje é quarta-feira e a gente tem que chegar um pouquinho mais cedo, né? Fazer a janta ainda. Oh, glória. Que janta. Se eu falar em janta, a minha mulher me mata hoje. Que janta? Quer? Vai comer uma fruta? Vai emagrecer? Queridos, há mais ou menos 12 anos, eu tive um encontro com o Mestre. Eu tive um encontro com Ele. A minha vida era toda errada. Eu poderia dizer também que eu era um leproso. Mas não um leproso com essas chagas, aí, não um leproso com a pele caindo, como estava essa passagem que a gente leu. Eu era um leproso, amados, porque eu não tinha Cristo. Eu era um leproso porque eu tinha um vazio dentro de mim. Eu era um leproso porque eu vivia de aparência. As pessoas olhavam para mim e achavam assim, pá, esse cara aí é top, velho. Pô, esse cara tem o emprego dele, ele tem o carrinho dele, ele tem o dinheirinho dele para dar as bandinhas dele. Mas só que as pessoas não sabiam quando eu entrava dentro da minha casa, como que eu estava. Um vazio. Sempre procurando algo que nunca achava. Quando a gente está sem Cristo, amado, é assim que a gente se sente, um vazio, nada preenche. Você pode ter um banquete na sua frente. Você pode ir nas melhores baladas, você pode estar com a melhor companhia. Mas se Cristo não estiver no meio, queridos, aquele vazio vai estar. Assim um relacionamento, um casamento. Pode ser um casal lindo. Casal lindo, olha só que casal lindo, olha como ela é bonita, olha como ele é bonito. Mas se Cristo não tiver entre eles, ali vai faltar algo, querido. Ali vai ficar faltando alguma coisa, ali vai ter um vazio. Agora, quando Cristo está no meio, querido, ali completa. Ali as coisas ficam plenas, ali as coisas fluem. E quando eu estava no mundão, que eu não conhecia Cristo, eu estava nessa ilusão, achando que estava tudo certo, mas estava tudo errado. Quando eu tive um encontro com Jesus, queridos, ali mudou a história. Quando eu ouvi aquela mensagem, assim como eu estava falando com vocês aqui, eu estava ali sentado, ouvindo na época era uma senhora, pregando ali, falando uma mensagem, ela começou a falar o testemunho dela, queridos. E tudo que ela falou era o que eu estava vivendo. Ela estava contando a história dos filhos dela. O meu filho sai sexta-feira, só volta domingo. O meu filho vive aí bebendo para cima e para baixo. Eu não sei com quem ele está andando. Assim era a minha história. Eu falo isso não para me rebaixar, não, é para exaltar o nome de Cristo, porque Ele me tirou desse lamaçal. Ele me resgatou lá do vale onde eu estava, dos leprosos, queridos. A minha mãe sofreu muito. Hoje, na época, eu não conseguia imaginar isso. Eu peço perdão a ela. Mas hoje, Cristo abrindo a nossa mente, Cristo tirando a escama dos nossos olhos. Hoje eu vejo o que eu fazia para ela, saía na sexta-feira, voltava domingo. Você acha que eu estava preocupado com alguma coisa? Quando eu saía num sábado para uma balada, você acha que ela dormia? Ficava acordada a noite toda, esperando eu barulhar na porta. Esperando o filho chegar vivo, queridos. Você acha que isso é o papel de um filho fazer isso para um pai, para uma mãe? Mas por que você fez isso? Eu não tinha entendimento, eu não tinha Cristo na minha vida. Com a graça de Deus, eu tive um encontro com Ele. Quando eu tive um encontro com Cristo, as coisas mudaram. Preencheu o vazio. Ele foi tão bom comigo, que eu moro aqui no Campeche, vocês sabem, a minha esposa mora lá na Palhoça. Você acredita que Ele mandou ela de lá vir para cá? Não, eu vou te mandar uma esposa. Mandou ela vir perto de mim aqui, aquela abençoada. E graças a ela, a família dela, que me deram suporte, porque vocês sabem, quem se converteu aí não é de berço, sabe a dificuldade que é, até você entender, até você se converter, queridos. Eu bebia, eu ia na igreja e bebia. Eu ia final de semana para casa dela, nos pais dela, eu levava bebida naqueles cooler, tomava o final de semana todo, sobrava bebida, eu deixava na geladeira do meu sogro. No domingo que eu vim embora, deixava ali, tinha uma prateleira daquela ali, era só com essas minhas coisas aradas. E eu falava para ele, tu não toma e tu não joga fora, hein? Quando eu voltar aqui, eu vou tomar.
Rapaz, não, e você acredita que ele não jogava fora? É a irmã dela ali, ela depois, se eu estiver mentindo, ela... Então, aí, exatamente, hoje eu me lembro disso, eu fico com uma vergonha e eu fico, o que eu fui fazer na casa do cara? Primeiro que é meu sogro, segundo, ele é evangélico, ele é evangelista, 30 anos de igreja. E chega o cara lá do nada, né, pegando a filha dele e deixando bebida na geladeira do cara e diz para ele não jogar fora e não tomar. Você tem noção do que é um cara folgado? A sorte que ele é um cara convertido, porque senão ele ia me matar, ele já tinha me espancado. Isso vai-te embora, seu vagabundo. É a graça. Glória a Deus, já estou terminando, queridos. Meu Deus do céu. Deus é bom. Mas quando a gente tem um encontro com o Mestre, as coisas se transformam. Hoje eu encontro amigos meus que são daquela época da bagunça, que não quiseram ouvir, porque eu tentei pregar, eu tentei falar, mas muitos não dão ouvido, muitos me chamavam de louco. Você tá louco, meu? O que deram pra ti aí, cara? Tá bem certinho tu mesmo. Eles falavam isso, cara, pra mim, aí... Só que a gente sabe que as coisas de Deus para o mundo é loucura. Mas para nós é o poder de Deus. Para nós é a graça de Deus que está se manifestando na nossa vida. Para o mundo é loucura isso aqui. Você está louco com uma Bíblia embaixo do braço? Para onde tu vai, rapaz? Tu não era assim, eles falavam desse jeito. Tentação do inimigo. Tu não era desse jeito, não era assim, o que aconteceu? É Cristo. É Cristo. Amém, queridos?